Olá pessoal, vamos começar nossa disciplina de Ecologia 1 desse semestre. Vamos ter nossa primeira videoaula. Nessa primeira videoaula, vamos complementar algumas das discussões que vamos ter na nossa primeira aula síncrona, onde vamos aprofundar um pouquinho mais na introdução da nossa disciplina, alguns conceitos gerais, alguns assuntos importantes que a gente precisa levantar para poder então entrar nas diferentes conteúdos, né? Essa primeira aula ela vai ser bem geral, provavelmente a gente vai retomar alguns assuntos que vocês já viram em ensino fundamental e ensino médio, mas ela vai ser importante porque ela vai estruturar ou vai mostrar para vocês a estruturação geral da ecologia como ciência e, portanto, também dessa disciplina e das próximas ecologias que vocês vão ver em semestres futuros. Então, essa videoaula ela vai estar dividida em três partes, principalmente dois. Na primeira vamos falar um pouco sobre o conceito histórico de ecologia, algumas variações desse conceito, e depois vamos discutir um pouco sobre as problemáticas de escala, especificamente na maneira em que a gente observa a natureza em diferentes escalas de observação e como as diferentes escalas espaciais então interferem ou afetam na maneira que a gente observa essa natureza e, portanto, a maneira em que a gente faz ecologia. Depois, talvez, vamos ao longo disso também falar de alguns conceitos, outros conceitos básicos importantes. Só quero chamar a atenção também de que esse material ele foi previamente gravado, mas as videoaulas elas estão sendo continuamente atualizadas com material novo. E, por favor, então, vocês podem assistir a videoaula ao longo desses dias e trazer suas dúvidas, comentários ou questionamentos, tanto para o fórum da disciplina, como para o nosso próximo encontro síncrono. Bom, gente, então vamos começar, como é sempre necessário, pelo começo. Então vamos tentar definir o que seria ecologia. Então, geralmente eu gosto de dizer que a maneira mais indicada de você entender um conceito, ou pelo menos o primeiro passo, é tentar entender a origem da palavra. A gente pode dividir a palavra ecologia em duas partes que derivadas do grego, né? Uma que é derivada do grego oikos, que significa lar, e logi ou logos, que é o estudo de alguma coisa. Então, de forma literal, seria o estudo do lar. Claro que imediatamente a pergunta que você tem que se fazer, então, é qual que é o lar que você está estudando, né? E no nosso caso, o lar que estamos estudando é necessariamente a Terra, né? Então, essa Terra, que é o lugar onde a gente está, por definição, destinado a viver e onde ocorrem todas as nossas atividades, não só dos seres humanos, mas de todas as outras espécies, é objeto de estudo, num senso mais amplo, né, da ecologia. Mas a gente tem que entender de que essa Terra, esse nosso lar, ele é um sistema altamente complexo e que ele é composto de múltiplas componentes, dentro dos quais a vida é um dos componentes fundamentais. E, ao mesmo tempo, temos que entender também que não é um sistema estático, ele está continuamente mudando. Isso significa que é um sistema dinâmico. Então, entender as mudanças ao longo do tempo, ou então entender as dinâmicas, é uma das perguntas essenciais, ou um dos tipos de perguntas essenciais que a ecologia pode se fazer. Claro que outra coisa que é muito importante ressaltar aqui é que estes questionamentos que a ecologia levanta não são questionamentos só pelo gosto do conhecimento, pela necessidade do conhecimento. Uma vez que esse é o lar em que o ser humano vive e não tem uma opção de ter um segundo lar, a sobrevivência do ser humano, por definição, ele vai depender de que esse sistema que a gente está estudando, de que esse lar funcione corretamente. E mais importante ainda, de que a gente entenda como está funcionando, para assim poder garantir esse funcionamento a longo prazo. Então, nisso, a ecologia tem o papel de prover muitas das ferramentas para esse entendimento e para a gente então também ir modificando a nossa maneira de agir ao redor do nosso sistema para garantir seu funcionamento a longo prazo. Então, a ecologia pretende entender como funciona o sistema Terra e como isso funciona tanto ao longo do espaço como ao longo do tempo, né?
Então, essa seria uma definição mais descritiva, mas existindo algumas definições mais formais. Algumas das definições, ou a maior parte das definições, elas giram em torno a dois conceitos fundamentais, que é a abundância e distribuição dos organismos. Então, você poderia dizer que a ecologia seria o estudo da abundância e da distribuição dos organismos, e sempre entendendo essa distribuição com relação à presença de outros organismos e as características das condições ambientais. Então, resumindo essa ideia, teríamos que a ecologia seria o estudo científico das relações entre os organismos e entre esses organismos e seu ambiente, né? E isso nos leva necessariamente a ter que definir o que seria esse ambiente, o que estamos dizendo que seria esse ambiente dos organismos, né? Entendendo então também como organismos qualquer tipo de ser vivo que a gente possa encontrar. Então, qual que seria o ambiente? Então, vamos colocar um exemplo para a gente tentar entender isso melhor. Vamos supor que a gente está pensando em esse organismo aqui, né, uma lontra, né? Se a gente perguntasse qual que é o ambiente em que essa lontra vive, né? Então, claro, você teria que procurar informação sobre essa lontra, teria que fazer observações sobre essa lontra, teria que, como vimos no vídeo anterior, você teria que fazer aplicar o método científico para tentar entender mais o que essa lontra está fazendo, né? Mas somente já olhando essa foto a gente já pode extrair uma série de informações sobre o ambiente em que essa lontra está. Então, primeiramente, então necessariamente ela está dentro de um corpo d'água, né? Então, essa água que está ao redor dela faz parte do ambiente dela, né? Mas você pode observar também, por exemplo, de que ela está comendo um peixe, né? Então, provavelmente ela se alimenta de peixes e de alguns outros organismos. Então, todos esses outros organismos, esses outros peixes, fazem parte também do ambiente da lontra. Mas tem outros componentes nesse ambiente. Vemos, por exemplo, raízes de árvores, troncos de árvores. Esses troncos de árvores fazem parte do ambiente, entre outras coisas, porque determina que partes da água vão ficar mais quentes ou menos quentes, dependendo do sombreamento. E aí isso nos leva, então, também o efeito da luz solar sobre esse ambiente, que vai determinar a temperatura e outras características do ambiente em que ela vive, né? A mesma lógica poderíamos aplicar para tentar entender o ambiente de uma árvore, se o nosso organismo de interesse fosse uma árvore. Então, o ambiente pode incluir tanto desde outras plantas que estão ao redor dessa árvore, né, como também as características físicas ao redor, as características do solo, por exemplo, as características do ar ao redor, quantidade de diferentes gases e o sol que também, a energia que está vindo do sol que afeta esse organismo. Então, basicamente, o que estamos dizendo é que o ambiente seria os componentes, ele está dividido em componentes físicos e biológicos, né? Que também é chamado, em outras palavras, como componentes abiótico, que seria o físico, né? E biótico, aquele que definido pelos seres vivos, né? Então, algumas definições famosas de ecologia vêm desde Ernest Haeckel, em 1866, que foi, pelo menos que se tem registro, o primeiro que cunhou esse termo, né? E Haeckel dizia em 66 que a ecologia seria o corpo de conhecimento que tem a ver com a economia da natureza. Essa palavrinha é bem interessante, a gente vai falar sobre ela daqui a pouco. E a investigação de todas as relações dos animais, tanto dos componentes orgânicos e inorgânicos, então aqui fazendo alusão ao que falamos sobre biótico e abiótico. Em uma palavra, a ecologia é o estudo das interpelações complexas, interações complexas, que o Darwin tinha chamado como as condições da luta pela existência, né? Então, basicamente, o que estaria dizendo o Haeckel é que quando a gente faz ecologia, a gente tenta entender essas interações desses organismos, tanto da parte orgânica como inorgânica, e como é que isso define a própria existência desses organismos, né? Então, vejam que ele também chama a atenção a essa definição de economia da natureza. E fazendo aqui então um pequeno parênteses, a economia, o termo economia, ele tem bastante relação com a palavra ecologia, né? Então, economia vem do grego lar e do grego gerenciamento,
né? Então, a economia seria a maneira em que a gente gerencia o nosso lar, né? Isso em termos, então, de sociedades humanas. Mas se a gente coloca isso em termos do nosso lar, como o nosso sistema Terra, ou sistema, os diferentes sistemas biológicos, então, como é que a gente gerencia esse lar, ou como é que funciona, como é que quais são os processos, quais são os diferentes fenômenos que estão ocorrendo nesse lar e como que a gente pode gerenciar esse lar, faz parte também dos interesses da ecologia, né? O Haeckel então já estava falando do Darwin, né, que essa imagem aqui, o famoso Darwin pela teoria da seleção das espécies, seu livro A Origem das Espécies, 1859, e o Darwin, então, ele falaria sobre o mecanismo de evolução, né, que seria esse processo de seleção natural, que a gente vai falar mais sobre ele em aulas posteriores, né? E ele fala então que esse mecanismo de seleção natural ele permitiria então estudar os organismos, não simplesmente na descrição de onde eles estão, senão também quais os mecanismos e processos que seriam por trás dessa distribuição de abundância de organismos. Então veja que com Darwin agora não só vamos descrever quais são os organismos e qual que é o seu ambiente, mas também qual que foi os processos que levaram nesses históricos, né, evolutivos que levaram nesses organismos a ser o que a gente observa hoje em dia. Então, como é que a gente vai estudar e observar essa casa? Como é que a gente observa? Como vocês estão vendo nesse vídeo que está passando ali, a gente pode observar a nossa casa com diferentes olhares, a gente pode observar em diferentes escalas, a gente pode observar de diferentes formas, né? A gente pode observar desde longe, vai observar cada vez mais perto. Isso vai determinar que a gente vai focar em diferentes componentes que estão aparecendo dentro do nosso sistema de referência, a gente vai observar diferentes padrões que estão acontecendo, diferentes questionamentos podem surgir. Então, isso significa que a ecologia, então, boa parte dela vai estar interessada em como que varia os organismos e como que varia esse ambiente ao longo do espaço. Porém, também ao longo do tempo. Nessas imagens que vocês estão vendo aqui, temos algumas representações de como é que foi variando o ambiente, no caso aqui a floresta amazônica, ao longo dos últimos 30 anos aproximadamente, né? Então vocês podem ver, seguindo esse gráfico, como é que, por exemplo, a floresta amazônica ficou cada vez se reduzindo mais, e esse processo ainda continua. Aqui temos a mesma situação, mas demarcado em amarelo e passando cada vez a vermelho para destacar as partes que estão sendo desmatadas. Então, isso significa que necessariamente esses ambientes estão mudando ao longo do tempo. Isso é um dos questionamentos mais interessantes, ou que são mais relevantes para a ecologia. Então, já que vimos que a escala em que a gente está observando, tanto a escala espacial como a escala temporal, é importante porque vamos observar diferentes coisas acontecendo, então isso significa que se, por exemplo, a gente chega bem pertinho, a gente pode começar a observar, por exemplo, o que acontece com um organismo individual. Então, por exemplo, vamos utilizar aqui, nesse caso, esse coati, né, como modelo, né? Então, o coati, ele é um mamífero que é muito comum na Mata Atlântica e em alguns outros lugares da América do Sul, né? Então, a gente pode querer estudar esse indivíduo, quais são as características do ambiente que ele está, se ele está com maior probabilidade num ambiente mais aberto ou mais florestado, que tipo de lugar ele prefere estar, esse tipo de situações, né? Mas a gente também pode querer saber, por exemplo, como é que esse animal, esse coati, utiliza a energia, de onde ele tira a energia para fazer essas coisas. A gente pode querer se perguntar sobre por que ele tem a forma que ele tem, né? Por que ele é dessa forma e não de outra, para que serve, por exemplo, essa cauda mais comprida, né? Que tipo de coisas ele faz nos diferentes ambientes, que tipo de alimento ele utiliza, né? Quais são os recursos, os lugares onde ele dorme, né? Onde ele vai se dar melhor em termos de que lugares ele consegue viver melhor e consegue se reproduzir melhor, né? Então, isso seria o tipo de perguntas que a gente pode, alguns dos exemplos das perguntas que a gente pode se fazer com relação a um organismo, né? Um organismo individual. Mas a gente pode, então, para responder essas perguntas, observar, então, determinadas características desse organismo. Pode
pode, por exemplo, observar o comportamento, pode medir então a sobrevivência, pode medir, por exemplo, o crescimento, quanto tempo ele demora em crescer, quanto demora em reproduzir, que características afeta na reprodução, pode fazer medições da morfologia, da variação da morfologia e assim por diante, né? Então, essa seria a nossa primeira escala de aproximação ecológica. Mas esse coati, ele pertence, como a gente vai ver, então, a uma espécie. Ou seja, ele não existe sozinho na natureza. Perto desse coati vão existir uma outra série de indivíduos que vão fazer parte da mesma espécie. Isso nos leva, então, a chamar, então, na nossa próxima escala, da escala da população. Então, uma população seria um conjunto de indivíduos que fazem parte da mesma espécie e que compartilham o mesmo habitat, podendo se cruzar entre si. Ou seja, existe a possibilidade de que um coati ele venha a acasalar com algum outro coati que esteja dentro dessa população que está no mesmo habitat. Então, isso necessariamente também vai nos levar a nos perguntar sobre o que seria essa questão da espécie, que a gente vai falar também em vídeos posteriores, né? Mas também a gente pode dizer, então, uma vez que a gente define essa população como esse conjunto de organismos que estão aqui, né, podemos então nos perguntar o que determina que essa população então seja essa que eu estou delimitando aqui e não outra maior. Então, por que às vezes tem mais indivíduos, por que às vezes tem menos indivíduos, como que esses indivíduos se distribuem no espaço, como que isso muda, será que ela sempre mantém o mesmo número de indivíduos ao longo do tempo, será que diminui, será que é afetada por alguma das características do ambiente que está ao redor, será que se a gente desmatar essa aqui a população diminui, né? Mas também a gente pode ver se os indivíduos são sempre iguais, se tem uma variação individual, uma variação genética entre os indivíduos, né? Então, alguma das coisas que a gente pode se perguntar. E para responder isso, então a gente pode observar, por exemplo, quais são as interações entre indivíduos, o que o indivíduo faz quando encontra outro, pode se perguntar, por exemplo, quanto tempo de vida de cada um desses indivíduos tem, quando ele vai se reproduzir, quais são os padrões espaciais, se ele sempre está no mesmo lugar, se avança para outro, qual que o tamanho do habitat que cada um desses indivíduos utiliza, que a população como um todo utiliza e assim por diante, né? Subindo um pouco mais na escala, a gente então pode agora começar a pensar, ok, mas essas populações elas não existem sozinhas, elas existem num ambiente, certo? E dentro desse ambiente existem outra série de populações e outros organismos, que não necessariamente coatis. Então, esses outros organismos, eles vão interagir, ou essas outras espécies vão interagir com nossa espécie, com o nosso coati, de diferentes formas. Alguns vão ser recurso, podem ser possíveis um possível alimento para o coati, outros podem ajudar como abrigo, como algumas árvores, outros podem ser inimigos naturais, como possíveis predadores, e assim por diante. Ao mesmo tempo, então, isso vai nos definir que esse conjunto de espécies que estão interagindo, a gente vai chamar isso, então, como uma comunidade, né? Essa vai ser a nossa definição de comunidade, conjuntos de populações de diferentes espécies que compartilham no mesmo hábitat e que, de alguma maneira, isso faz com que elas interajam entre si em algum momento da vida, né? Então, a gente, uma vez que definiu esse nível de estudo, que seria o da comunidade, a gente pode se perguntar como é que uma espécie afeta a outra, quais espécies estão em uma determinada comunidade, quais são as que compõem essa comunidade, será que sempre são as mesmas, será que isso muda ao longo do espaço ou ao longo do tempo, como é que essas espécies mudam com relação às mudanças do ambiente, as características da temperatura, do clima, esse tipo de coisas. Será que a comunidade que está nesta área é a mesma que está nesta área? Ou temos espécies diferentes? Nesta outra área também teríamos espécies diferentes, né? Então, esse tipo de questionamentos que a gente pode fazer nessa escala. Porém, existem então escalas ainda maiores, né? Então, a gente pode começar então a estudar não somente agora as espécies que estão interagindo entre si, mas também a maneira com que essas espécies estão interagindo com os componentes físicos do sistema, né? Então, por exemplo, a gente pode começar a se perguntar como é que os diferentes organismos, plantas, animais, bactérias, fungos, etc., eles interagem, por exemplo, com as fontes de energia, como é que o Sol, que está provendo a energia, por exemplo, afeta cada um desses níveis, como é que os diferentes componentes de nutrientes, a água está andando entre os diferentes componentes desse sistema. Então, quando a gente junta todas essas partes biológicas e físicas, então a gente define o que a gente chama de ecossistema,
certo? Então, a gente pode se perguntar como é que esse ecossistema processa a matéria, por exemplo, tanto a matéria orgânica como diferentes nutrientes, nitrogênio, fósforo, por aí vai, como é que a energia vai fluir entre os sistemas, né? A gente também então pode se perguntar como é que diferentes ecossistemas estão interagindo, por exemplo, um ecossistema de mata, aqui temos espécies de mata com as características de temperatura, umidade, solo específicas da mata, com um ecossistema de campo aberto, né? Então, como é que esses dois sistemas estão interagindo um com o outro, né? Mas a gente também pode então, pensar nos ecossistemas em escalas ainda um pouco maiores e pensar, por exemplo, como é que uma mata que está aqui perto do Capão do Leão, por exemplo, interage com um ecossistema aquático aqui na Lagoa dos Patos, ou um ecossistema que esteja aqui em partes inundáveis, né, campos inundáveis. Né? Será que existe um fluxo de matéria? Será que existe um fluxo de energia entre os dois lugares? Algumas nutrientes vão de um lugar para outro? Como é que esse tipo de coisas ocorre? Então, tudo isso se estuda dentro da ecologia de ecossistemas. E a gente pode passar ainda a uma escala maior, que seria a escala de biosfera, né, que seria, então, a gente já vai estudar uma escala regional, né, vocês veem uma escala muito maior, em que a gente vai observar padrões em escalas muito grandes, e a gente pode ver, por exemplo, como é que se define o clima das diferentes regiões, como é que esse clima afeta os organismos que estão ali, como é que foi a história de vida desses organismos, a história geológica da Terra e como é que isso afeta os organismos que estão ali, né? Quais são as variações dos ecossistemas em diferentes lugares, quais são as variações da diversidade que existem ao longo de diferentes ambientes, né? E também podemos então começar a fazer previsões do que vai acontecer com esses sistemas a futuro, né? Então, todos esses padrões históricos que a gente pode observar, padrões geológicos, atmosféricos, hídricos, tudo isso pode ser visto também em escalas ainda maiores. Então, a gente não necessariamente tem que ficar restrito ao que está acontecendo no Brasil, no nosso continente, mas também tem processos e fenômenos que estão ocorrendo a escalas que afetam o planeta como um todo e que podem, então, também ter efeitos afetando nossas escalas menores, nossas escalas locais, né? Isso também vai determinar quais organismos estão, por exemplo, nos diferentes lugares do Brasil, né? Nutrientes vindo de diferentes lugares do planeta, por exemplo. E uma coisa importante aqui para chamar a atenção é que essas escalas, por muito que eu defini elas, ou tentei definir elas pelo menos, na prática elas estão interligadas. Então, quando a gente estuda alguma dessas escalas, necessariamente sempre vai ter que entender as interações dinâmicas entre as diferentes escalas para a gente poder ter umas respostas mais completas sobre os sistemas que a gente está estudando, né? Bom, além dos questionamentos das escalas, vocês podem ver que isso necessariamente significa que a ecologia é uma ciência que ela não consegue existir sozinha. Ela existe em interação constante com outras disciplinas. Existem múltiplas interfaces que a ecologia tem com várias disciplinas, como por exemplo comportamento animal e humano, genética, estudo de neurologia, estudo de clima, geologia, física, bioquímica, fisiologia dos organismos, porque cada uma dessas ciências ela vai permitir ou dar informação e obter informações da ecologia dependendo da escala que a gente está estudando. Mas além disso, então temos o uso necessariamente de ferramentas da matemática, da estatística continuamente, né? E ao mesmo tempo temos a possibilidade de dar subsídios muito importantes para ciências aplicadas, como por exemplo engenharia, agronomia, economia, ciências humanas, etc. Porque justamente entendendo que o ser humano vive dentro desse lar, então essa informação sobre esse lar vai ser fundamental para que a gente consiga fazer essas nossas ciências aplicadas funcionarem melhor dentro do lar. Ao mesmo tempo, as necessidades dessas ciências aplicadas vão retroalimentar a ecologia para que a gente consiga então produzir formas cada vez melhores em que essas necessidades possam ser executadas na vida real de uma maneira mais sustentável. Para a gente poder entender
Claro, esse panorama geral que eu dei para vocês agora e que a gente ao longo do curso vai começar então a dividir todas essas escalas de estudo, elas vão ser divididas em mais detalhe ao longo do curso. A gente primeiro tem que ter algumas outras definições, né? Então, definições bem básicas. Primeiro seria definir o que é um ecossistema. Então, já falamos da palavra ecossistema, uma palavra que provavelmente vocês já conheciam, mas a palavra ecossistema ela tem dentro dela, então, o conceito de sistema. O que seria um sistema, né? Então, um sistema ele seria um conjunto de elementos que está formando uma unidade organizada, né? Então, existe um conjunto, nesse caso estamos chamando conjunto como essa parte azul, e os elementos verdes aqui que não nos interessa aqui que são. Esses conjuntos eles estão e têm uma organização determinada. Isso podemos chamar de um sistema. Ok. Só que esses elementos eles vão ter uma interação entre eles que vai determinar como é que eles estão organizados, né? E a gente pode descrever certas propriedades, certos processos que estão ocorrendo com esses sistemas. Então, por exemplo, podemos descrever entradas que esse sistema está tendo, se tem algumas interações com componentes que estejam fora do sistema, e saídas quando esse sistema então proporciona então alguma resposta para o meio que é externo, né? Mas ao mesmo tempo quando essa dinâmica de entradas e saídas determina que existem mudanças que estão acontecendo entre os componentes do sistema. Isso que vamos chamar de processo. Seria um conjunto sequencial de ações que esses componentes vão ter, que vai acabar dando em uma conformação final, seja na organização desses componentes, ou seja, na saída. Isso que vamos chamar, então, em ecologia como padrões. Então, os padrões seriam as respostas desses componentes aos processos ecológicos, no caso, né, que descreveriam esse estado final que a gente está observando das partículas. Então, veja que a gente definiu isso aqui de uma forma mais geral, mas que aplica de forma direta para os sistemas ecológicos. Todos os sistemas ecológicos nas diferentes escalas que a gente viu podem ser entendidos mais ou menos seguindo esse marco conceitual, através de definições de onde que está o sistema, quais são os processos, quais são as entradas, as saídas, quais são os processos e quais são os padrões que ocorrem dentro desses sistemas.